Então, esse foi um Real Madrid, de fato, nessa caminhada de Champions, especialmente no mata-mata. A fase de grupos ele jogou bem. Depois do mata-mata, ele se tornou um time de avanços improváveis, porque, como você disse, contra o Real Madrid, aliás, contra o Bayern de Munique, tudo parecia perdido. Conseguiu virar. Contra o Manchester City, também a situação era muito complicada. Conseguiu arrancar dois empates e passou nos pênaltis. Um confronto em que o adversário era levemente favorito. Agora você vê, são embates de times muito parelhos. Nenhum deles é muito melhor que o outro, muito pelo contrário. Né? E são, o que fica mais bacana é que são times, todos esses times citados aí, de estilos muito diferentes. E eu acho que tem uma coisa que distingue o Real Madrid em relação à concorrência. É a frieza no momento de decidir. Quer dizer, dá a impressão que, um garoto como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, gente que chegou lá ainda adolescente, eles passam por um curso, uma escolinha de decisão, para aprender. Que, é óbvio que não passa, que isso não acontece, mas é uma figura metafórica, mas é como se eles aprendessem desde cedo que um jogo hoje tem mais de 90 minutos. Não tem por que se apavorar diante da primeira adversidade. E futebol é um jogo em que acontecem coisas muito improváveis. É diferente de outros esportes coletivos, nos quais geralmente o melhor time vence. No futebol, não. No futebol contam muito outros fatores, como tática, estratégia, algum virtuosismo técnico de um ou outro jogador, mas também frieza no momento de decidir. E isso, esse elenco do Real Madrid, mais uma vez, provou que tem. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Estamos em todas porque começou o melhor pós-jogo da televisão. Canelada, Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0, no mítico estádio de Wembley. Pela 8ª vez recebeu uma final de Liga dos Campeões, a terceira na era moderna. E o Borussia Dortmund perdeu 2 de 3 decisões em Wembley. E só o Real Madrid tem essa mística com a Liga dos Campeões. Não é mesmo, Flávio Prado? Muito boa noite, bem-vindo ao Canelada, Flávio. Você que na semifinal tentou dar aquela secadinha, ficou do lado do Bayern de Munique e passou o Real. E hoje, mais uma vez, o Real Madrid contra um time alemão e deu o Real de novo, Flávio. Boa noite. Não, eu não gosto do Real Madrid, não foi a favor dos alemães, eu não gosto do Real Madrid. Ele ganhou 15 vezes, não dá pra discutir com um time que tem esse tipo de... Mas eu não gosto do Real Madrid, não. Na Espanha, o time que eu mais gosto é o Barcelona, não gosto do Real Madrid, não gosto da história do Real Madrid. Agora, claro que você tem que respeitar o tamanho do Real Madrid, né? A verdade é que o campeonato, tudo, né? Foi a definição da Champions League aconteceu no jogo entre Manchester City e Real Madrid. Quando o Real Madrid foi inferior e ganhou. Ali acabou. Ali realmente, eu diria que o resto era resto, né? E assim foi. O Borussia Dortmund fez além do que eu imaginava. Achei que ele seria envolvido desde o começo do jogo. Não foi. Trabalhou bem, marcou bem, teve 3 chances nos contra-ataques de fazer pelo menos um gol, não fez nenhum. E aí, quando tomou um gol no segundo tempo, aquelas coisas exóticas, né? Carvajal e tal. Quando fez o gol, acabou. Uma hora até falava, o time se perdeu completamente, entregou praticamente o segundo gol. E não dá para discutir uma coisa dessa. Aí não tem o que discutir. Como é que você vai discutir com 15 títulos de Champions League, né? Agora, eu não torço pro Real Madrid mesmo de jeito nenhum. Nem quando ganha, quando nada. Você tem razão. Eu tava torcendo pro Bayern, pro Dortmund. Estava torcendo pro City, que eu já torcerei naturalmente. O que mostra que torcida não muda absolutamente nada. Ganha quem tem que ganhar mesmo. Você viu, né, no primeiro tempo, aquela pressão, o Borussia Dortmund criando as melhores chances, a muralha amarela, que sempre acompanha o Borussia Dortmund. Real Madrid, no segundo tempo, decidiu o jogo. Ficou equilibrado até no segundo tempo. O primeiro foi todo do Borussia Dortmund, ficou equilibrado na segunda etapa. E aí o Real, que já conhece muito bem essa competição. Carlo Ancelotti nem se fala, já é o 5º título dele, 2 pelo Milan, agora 3 pelo Real Madrid. Real Madrid campeão da Europa mais uma vez, lá 15ª é do Real Madrid, Flávio Prado. A gente destacava isso durante a transmissão. O Real Madrid não tem jeito. Quando é a Liga dos Campeões, sempre vai aparecer alguém para poder fazer um gol, um herói improvável. Contra o Bayern de Munique foi o Rossellu. Hoje, o Carvajal fez 1-0. Se antes do jogo alguém perguntasse assim, quem você quer que faça o primeiro gol? Muita gente ia falar Vini Júnior, Bellingham, Rodrigo.
Valverde, eu acho que ninguém ia citar o Carvajal. Dificilmente alguém ia citar o Carvajal. Mas ele apareceu. Teve aquela final, Real Madrid e Atlético de Madrid, que o Real empata no último lance, também em cobrança de escanteio com o Sérgio Ramos, que é zagueiro, né? Não é muito a dele. Não era muito a dele chegar ali e fazer o gol, mas ele marca também no momento crucial, decisivo. Flávio Prado, tá aí. O Real Madrid, mais uma vez, né? Quando se trata de Liga dos Campeões, não tem jeito. É a competição do Real, Flávio. Então, é bom lembrar que as primeiras edições, todas foram vencidas pelo Real Madrid. Lá atrás, no tempo de um time que chamava um time Magia Branca, time de Stéfano, né? Talvez o maior jogador da história do Real Madrid em todos os tempos. 5 primeiras. Pois é. E aí ele passou um período longo sem conquistar. Veio uma sexta quebradinha ali que o Rento ganhou 6 o Rento. E aí depois ficou um tempo e aí começou a ganhar de novo. O Zidane tem na história dele como treinador apenas 3 Champions. Mas é engraçado, porque ele nem tentou fazer mais nada. Então, realmente, e agora entrou numa fase de brilho outra vez. Não é o melhor time do mundo, não foi o melhor time da competição, mas ganhou, gente. Aí não dá para discutir, não se discute com o resultado. É bobagem. É bobagem. Eu acho assim, os outros temem o Real. A verdade é que o Real Madrid ele tem uma autoconfiança muito grande, né? Ele sabe que em algum momento a coisa vai virar, vai acontecer. Quando você tem autoconfiança, você arrisca, você faz coisas que você normalmente não faria. E é isso que acontece. Confiança. Tomando aquele sufoco no primeiro tempo nos contra-ataques, deu uma segurada, deu uma acalmada no segundo tempo, esperou que naturalmente viria o gol e veio o gol. E o Dortmund, ao contrário, quando tomou o gol, se apavorou. Falou, nossa, e agora? Como é que vai fazer? Não tem jeito. E não teve mesmo. Acabou perdendo o jogo. Então, é a maneira do time se conduzir, a postura do time, independentemente de quem sejam os seus jogadores. E cá entre nós, o time do Real Madrid está se renovando, mas com jogadores de um nível elevadíssimo, né? Eu acho que eu vi lá no final, o pai do Endrick eu vi, não sei se o Endrick estava lá, numa imagem final. O pai do Endrick. Legal. Olha como é que o time vai se renovando. Já tem o Endrick. O Rodrigo, o Vini, a gente fala, parece que eles são velhos, né? Meninos. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, são todos jovens. O time vai se reciclando. Sai o Toni Kroos hoje, você já vê aí uma possibilidade enorme. Bellingham, outro jovem jogador. Então, dá para chegar o Mbappé, que também é outro jovem jogador. Eles sabem se renovar, eles sabem trabalhar o time. Isso merece respeito, claro que sim. Ô Flávio, sobre isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque essa geração, ela significa uma mudança de perfil na história do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid, desde esse momento em que você citou no início, né, nos anos 50, 60, aquela fase do Penta, o Penta chegou até o Canário, né? Canário, Coppade, Stéfano, Puskás e o Gento, né? Todo mundo aí, estrela e tal, né? Poxa, Puskás e Di Stéfano e o Rento, que é uma lenda espanhola na época, né? Então, Galácticos. O time do Zidane, né? Nem se fala, né? O Cristiano Ronaldo e tal. Aí vem esse momento de renovação. Acho que a saída do Cristiano, né? Já a fase do meio que o ocaso do Marcelo, Sérgio Ramos, essa geração acaba dando, de certa forma, lugar a uma outra forma do Real Madrid se autoinventar mesmo, né? se reinventar, porque o Real Madrid, tradicionalmente, ele não apostava tanto em jogadores adolescentes, como a gente está vendo agora, né? Ele gostava de ir pro mercado e fazer aquelas contratações aí mirabolantes, bombásticas. Nomes consagrados. Nomes consagrados e levava Figo, todo né? mundo. Quando veio, revolucionou o futebol lá. Foi o Fuzuê, né? Que é a marca da entrada do Florentino Pérez, né? E assim, o Barcelona, depois da era Messi, teve muita dificuldade dentro e fora de campo. A gente não pode falar a mesma coisa do Real Madrid. Continuou galáctico, continuou daquele jeito. Uma máquina, Flávio Prado. O Barcelona, ao contrário, né? Tá se desfazendo. Claro que teve roubalheira, teve uma série de picaretagens lá que concorreram para isso, mas a verdade é que o Real, ele pede o Cristiano Ronaldo de forma surpreendente. Poxa, agora o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Quando o Barcelona perde o Messi, porque não tinha dinheiro para pagar o Messi, por causa das roubalheiras deles lá, se perde completamente. Pedro, não se discute com um time com 15 ligas. Eu gosto do Real Madrid? Não gosto do Real Madrid. Não gosto da história do Real Madrid? Não gosto.
Dane-se, pô. Eu gosto ou não gosto, você tem 15 títulos, não muda nada. Se eu gostasse ou não gostasse, não faz a menor diferença. É o que eu falo sempre sobre torcida. O time tá lá. A história do Real Madrid não muda um dedo porque eu não gosto do Real Madrid. Dane-se, pô. Não gosta. Vai ficar cabreiro e vai ver ganhar 16ª, 17ª, 18ª. Não tem muito o que fazer. Eles sabem trabalhar bem, né? Eles sabem fazer a coisa funcionar. É um time espetacular, uma maneira de dirigir futebol, que é outra coisa que eu não gosto também, né? Eu gosto mais de empresas, e o Real nem isso é, embora seja dirigido por um cara, que é o Florentino Pérez, que faz do Real uma empresa no estilo dele. Ele que é um dos maiores, dos homens mais ricos do mundo, né? Ele tá, a revista Forbes publicou há pouco tempo, ele está entre os 50 maiores homens do mundo, mais ricos do mundo. Então ele faz com que o time funcione no esquema dele. Só que antes dele já era assim também. Então, você só pode tirar o chapéu, não tem o que fazer. Você tem que aplaudir porque os caras realmente sabem ganhar. 15 títulos de UEFA Champions League para o Real Madrid. O segundo maior campeão é o Milan, que tem 7. É mais que o dobro, Bruno Prado. É uma dinastia do Real Madrid quando a gente fala de UEFA Champions League. E realmente aconteceram hiatos aí, só que tem momentos muito dominantes, né? Foi citado aqui, ele ganhou as 5 primeiras, eu estava vendo, e depois ele ganhou uma em 66, ainda estava próximo, 6. Aí ele só vai ganhar em 98, né? Real Madrid ficou de 66 a 98 sem ganhar. Mas aí ele ganha 3 assim intercaladas, esse ano não, ele ganha 98, ganha 2000, ganha 2002, com aquele gol do Zidane contra o Bayer Leverkusen em 2002. Aí ele fica de 2002 a 2014 sem ganhar, ele fica 12 anos sem ganhar. Teve até um momento ali que o Real Madrid foi eliminado 6 anos seguidos nas oitavas de final. Aí em 2014 ele ganha, aquela final com o Atlético de Madrid, que estava perdendo, no finalzinho o Sérgio Ramos faz o gol, depois o Real ganha na prorrogação. E aí em 2015 ganhou o Barcelona, em 16, 17 e 18 um tri do Real Madrid, né? Com Benzema, Cristiano, enfim, era quase o mesmo time de 2014. E aí agora mais 2 conquistas, né? 22 e 24. Então o Real Madrid chegou a ter pelo menos 2 períodos longos ali sem ganhar a Liga dos Campeões ou Copa dos Campeões da Europa, como era antes. Mas quando ele começa a ganhar, ele faz sequência, né? Ele faz uma sequência grande de conquistas de Champions League. Então é um time gigante, é um time que soube mudar um elenco vencedor, o que é difícil. Não é fácil fazer isso. A gente fala aqui às vezes do Flamengo, do Palmeiras, sabe, qual é a hora de você começar a mudar um elenco que ganhou muito? É difícil saber. Não é uma coisa tão simples, né? Às vezes você faz uma troca e o Real Madrid soube fazer a troca aos poucos, né? Não foi tudo de uma vez. E aí não dá certo. E aí você é cobrado porque você começou a tirar jogadores importantes. Aí vai ficar se não tivesse saído o Cristiano Ronaldo, teria vencido. Se não tivesse saído o Benzema, se não tivesse saído o Sérgio Ramos. E o Real Madrid foi fazendo e está vencendo com uma nova geração, né? Saíram lendas do clube ali nos últimos anos. Cristiano, de 2018 para cá, principalmente, é Cristiano, Sérgio Ramos, Benzema, Marcelo, Casemiro, agora o Kroos tá saindo, Modric, o que tudo indica também, e o time continua vencendo. E na próxima temporada será forte de novo. Então é realmente um clube enorme, né? Um clube que mais uma vez ganha a principal competição de clubes do planeta. Aliás, Bruno, sobre isso, tem uma matéria hoje no Marca do Mijatovic, que jogou nesse Real do Zidane, que você citou há pouco, né? E aí ele está dando conselhos para o Rodrigo. O Rodrigo andou meio emburrado nos últimos dias e deixou no ar a possibilidade até de sair, né? Enfim, perguntaram se ele ia continuar. Ele, não, eu tenho mais algum tempo de contrato e tal. E falam na Espanha que ele ficou um pouco incomodado com a possível contratação do Mbappé e a chegada do Endrick, que também é cercada de muita expectativa. Aí o Mijatovic fala o seguinte para ele: olha, eu fiz isso, eu saí para ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. Eu posso dizer para você que não valeu a pena. Sair do Real Madrid é muito difícil chegar aqui. Sair é muito fácil. E olha, a gente quando sai perde muito, porque esse é o maior clube do mundo. O Casemiro, por exemplo, ele trocou o Real Madrid pelo Manchester United para ganhar mais dinheiro. Parece que o Manchester United ofereceu uma proposta vantajosa para o clube e para o jogador. Mas você vê, a fase que está o Manchester United, terminou a temporada ganhando título, mas terminou sem o Casemiro. O Casemiro nem jogou a final contra o Manchester City. Muita pressão em cima dele, a imprensa lá da Inglaterra pegando no pé do Casemiro. Se tivesse hoje no Real Madrid,
estaria aqui comemorando. E com imagens ao vivo que a gente exibe para você da festa da comemoração do torcedor do Real Madrid. E a gente pega esse time, não é, Flávio? Courtois. Olha só, o Courtois não jogou essa temporada, basicamente. O Lunin pegou uma gripe, o Lunin viajou sozinho, separado do restante da delegação para não espalhar essa gripe aí, né, às vésperas da final. Aí não estava legal, não estava muito bem, entra o Courtois. O jogo decisivo, o jogo que, enfim, termina a temporada, fecha com chave de ouro a temporada do Real Madrid e dá conta do recado, Courtois. Muito. Ele se agiganta para cima do ADM, do Fulcru também, 2 defesaças, enfim. Você vê, aí tem o Carvajal que estrela, tá aí há anos e anos. Jogou a semifinal. Lembra? Jogou o Lucas Vázquez. Primeiro jogo. Lucas Vázquez, é verdade, foi barrado. Não, ele estava suspenso. Tava suspenso. Tava suspenso. Aí o Carvajal já tá há anos e anos nesse Real Madrid, mas vai lá e faz o gol. Ninguém esperava que ele ia fazer o primeiro dessa decisão. Vai lá, aparece. Rüdiger, que para mim foi um dos melhores jogadores do Real Madrid. Maravilhoso. Nátio Fernandes, também muito tempo de casa. Mendy, Valverde, Camavinga, Toni Kroos, Bellingham, Vini Júnior e Rodrigo. E aí sai o Kroos, entra o Modric. Cara, é muita apelação esse Real Madrid. O Terzic tem até bons jogadores, mas não tem esse banco tão estrelado. Tanto que ele ficou meio assim até de fazer a primeira mudança, colocou o Ross, uma alteração simbólica, e um jogador que podia fazer a diferença, segurar um pouco mais a bola, mas em comparação com esse Real Madrid, é apelação. É verdade. Tem o Tchouaméni também, né? Tchouaméni, tô esquecendo. É verdade. Ô Pedro, o Borussia ele tinha uma chance, fazer um gol e se segurar, ou segurar o jogo todo e ir para prorrogação em pênalti. Ele teve a chance. As chances. Como confidência, Pedro e eu conversávamos quando acabou o primeiro tempo. Pô, o jogo podia estar decidido para o Bayern de Munique. O Pedro falou a verdade. Teve 3 chances claras. Se ele faz 2-0, por mais largo que o Real Madrid seja, caramba, ia ficar muito difícil. Podia acontecer por ser Real Madrid. Se ele faz 3, se aquelas 3 bolas são na cara do gol do Dortmund, era 3-0. E ele perdeu 3 chances importantes, 3 chances claras. Ali ele perdeu o jogo, porque... E eu falava durante a transmissão, eu falava, eles vão lamentar a vida inteira isso. Quando você está jogando uma final contra o Real Madrid, você não pode perder a oportunidade. Se tivesse, tem que fazer. Fazendo uma já está difícil. Fazendo 2, você ainda tem um certo peso. Com 3, você mata o jogo. Mas não adianta. Se você dá moral para eles. Eles são, sabe? O Ancelotti deve ter chegado no adversário e falou, tá vendo? A sorte está com a gente. Os caras tiveram 3 chances, não fizeram nada. Então... E o Ancelotti é aquele cara tranquilo, à beira do campo, mascando o chiclete dele, de boa, não tem muita preocupação. Ele sabe que na hora certa virar... Ele vai ganhar. Aquela coisa... Eu acho que eu sempre faço uma distinção entre o Guardiola e os outros. Eu acho o Guardiola um revolucionário. E eu acho o Ancelotti o melhor técnico do mundo para estar ali na beira do campo. Ele vai enxergar o jogo e ele vai... enfim, corrigir detalhes que não estão funcionando bem. A capacidade de observação de um jogo que ele tem, eu acho que o Guardiola é o cara capaz de criar soluções revolucionárias. Então ele vai treinar, vai testar e tal, e aquilo vai mudar todo mundo, e vai um monte de gente tentar copiar. Agora, para estar ali, na beira do campo, vai falar, Rodrigo, você vai sair do meio e vai abrir. Aí, Bellingham, como vai ter mais um marcador correndo atrás desse cara que abriu, você pode ocupar mais aquele espaço, tal. Então, esse tipo de detalhe de jogo, o ajuste fino do jogo, eu acho que ninguém faz como ele.